Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. Então, concluí um robô e ele faz preço médio. Como vocês podem ver, ele acabou de fazer a primeira entrada dele e ele busca um alvo de 100 pontos. Configurei ele para me dar, em caso de ganho, até R$ 500, e em caso de perda, também até R$ 500. Ou seja, configurei ele um para um. E os alvos dele funcionam, né? Como eu disse, a 100 pontos, ele me dá um gain. Se ele andar contra, ele faz o preço médio, onde estão essas linhas pontilhadas aí. Vou mostrar para quem não entende muito. Essas linhazinhas verde pontilhadas são novas entradas. Então, ou seja, o preço está aqui embaixo. Se ele subir lá, ele aciona ficando com um segundo contrato. Se ele subir até aqui, ele adiciona mais o terceiro contrato. E assim sucessivamente, até ele chegar aqui. Se ele chegar aqui nessa linha vermelha, ele me aciona o stop. Ou seja, a cada contrato que ele entra, ele aumenta a sua posição e aí, ou ele aumenta o seu ganho, ou ele aumenta o seu stop. Então, ou seja, se ele me der o gain aqui direto, ele vai me dar 100 pontos de gain com um contrato, que vale R$ 20. Se ele for lá buscar a segunda entrada, o segundo contrato, e aí essa linha vermelha aqui, o alvo dela continua sendo acabou de ganhar primeiros R$ 20 aí, né? Ou seja, já está dando R$ 818 aqui, né? Então, ou seja, me deu R$ 18 porque ele já desconta as taxas, né? Então, o que acontece? À medida que ele volta contra, ele busca, ele aumenta mais um contrato e ficando, então, assim, com dois a mais, e vai sempre buscar 100 pontos. Então, ou seja, se o primeiro alvo estava aqui e ele busca um contrato aqui acima, então, ou seja, essa linha que está aqui de 100 pontos, daqui para cá, aumentaria a pontuação. Então, o que que ele faz? Ele joga essa linha aqui, ele joga ela aqui mais para cima, para que essa distância daqui e aqui continue de 100 pontos. Então, ou seja, o meu alvo vai ser sempre de 100 pontos. A diferença é aqui, né? Só para recapitular. Se ele tem um alvo inicial aqui e ele entrou aqui, daqui a aqui são 100 pontos, e se ele acertar de primeira, ele vai acertar com um contrato só, mas se ele vier aqui buscar o segundo contrato, então ele tira esse alvo, vou pegar aqui, ele tira esse alvo aqui, sobe ele porque ele vai estar fazendo um preço médio. Então, ou seja, o segundo alvo já sobe mais ou menos para que essa distância daqui até aqui ela se mantenha em 100 pontos. Então, ou seja, o meu alvo, em outras palavras, né, ele será sempre de 100 pontos. Então, vamos ver, deixar ele trabalhar. Quando ele fizer aí uma nova entrada, aí eu volto a gravar de novo. Na hora que eu fui gravar, acabei perdendo essa chance de gravar essa entrada aqui. Então, ou seja, ele faz scalps de 100 pontos. Ó, já entrou aqui, já me deu 100 pontos aqui. Ganhou mais R$ 18, foi para R$ 836. Vamos ver como é que ele vai continuar trabalhando aí. Quando ele der a entrada, aí eu volto a gravar. Vou ficar de olho aqui mais, esperto aqui, para poder estar gravando essas entradas e não perder. Olha aí, acabou de fazer mais uma entrada, né? Então, ou seja, as ele vai aproveitando a tendência, né? O que acontece? Eu estou na outra tela, olhando o meu gráfico também aqui pelo Profit Chart, né? Onde eu consigo colocar vários gráficos numa mesma tela.
Então, assim, eu tô vendo o robô trabalhando, né? Tá aí bem próximo de me dar o terceiro game. Ele tá configurado para me dar 500 pontos de game, né? E aí o próprio robô para de trabalhar. E assim, eu tô acompanhando nessa outra tela aqui. Por quê? Porque eu faço também a leitura de gráfico. Então, ou seja, né? Se eu ver que o negócio vai azedar aqui, então eu dou uma pausa no robô. Olha, acabou de me dar, né, o terceiro bem. Está dando R$ 856. O que isso em troca em miúdos são o quê? Em torno de 20%, né? Ou seja, já me deu mais de 20% de lucro aí. Porque 20% de 800 dá o quê? R$ 160? Não. Ixi, eu tô ruim de conta, viu? É isso mesmo, né? Dá quantos por cento isso aí? 2%? 20% é coisa demais, né? Que loucura. Daí 2% dá. Ixi, rapaz, dá 6 vezes 8, 48. 7 vezes 8, 8%, né? 8 vezes 8, 64. Troca tirando aí o troco, né? Dá 8%. Então, ou seja, né? Se eu buscar 500 pontos, vai dar R$ 100 por contrato. 800, né? R$ 100 dá quantos por cento de 800? Dá uma porcentagem boa, né? Tem que usar a calculadora para fazer esse tipo de conta aí, que eu tô cansado. Então, né? Já me deu três entradas, todas elas foram bastante assertivas, né? Vamos ver. Quando ele me der novamente mais uma entrada, então eu volto a gravar. Vamos ver ele trabalhar, se ele vai me dar o gain diário, que são 500 pontos, independente de quantos contratos, ou se ele vai me dar um stop. Vale lembrar, né? Como eu disse, estou acompanhando na minha outra tela aqui o meu gráfico vou até mostrar para vocês, meu gráfico do Profit, onde eu tenho mais, como se diz, deixa eu ver se a tela que tá, é isso mesmo. É onde eu tenho um pouco mais de controle, né, para poder estar fazendo essas entradas aí e ver como o robô está trabalhando. Notoriamente, né, a tendência está bem forte. Estou usando aí uns indicadores só para eu ver a tendência mesmo, mas eu não os utilizo, né? Só para me ajudar na leitura gráfica mesmo. Tem alguns indicadores nele aqui que qual não fazem parte lá, né? Que são essas linhas horizontais aí, essas linhas pontilhadas, essas linhas azuis, essas coisas aí. Eles não estão inseridos no robô, né? É só para título de informação mesmo. Ele continua descendo, a tendência é forte, de alta. Muito provavelmente, deixa eu até colocar aqui um gráfico maior, aí eu ver, está chegando já no alvo aqui, ó. Olha lá, ele já está no alvo, né? Então, ou seja, ele pode dar aqui e ele voltar a subir para fazer um pullback desse candle aqui de 60 minutos, né? Ou seja, ele ainda está com 30 minutos aqui. Falta muito ainda para ele fechar e ele pode vir aqui buscar a mínima desse candle número 3 aqui, ó. Lá é o alvo mais macro do momento. Ele chegou no primeiro alvo e tem esse outro aqui, né? Então, eu vou ficar aqui monitorando e observando. Se eu tivesse operando aqui só o price action agora, eu poderia estar fazendo no momento. Só olhando. Só olhando. Embora eu estivesse vendo aqui que ele está descendo, algumas coisas contribuem para que eu faça a entrada. Caso contrário, eu fico só olhando. Ó, o robô acabou de fazer uma nova entrada, deixa eu voltar lá. Inclusive, eu vou ficar bastante de olho nela agora, porque ele tá no alvo, né? Ele tá no alvo e então isso complica um pouco mais. Vou ficar de olho, qualquer coisa eu mesmo dou uma pausa nele aqui e pronto, e acabou. Não tem essa. Dou uma pausa aqui no robô, ó. Estopo no dedo.
Mas eu vou deixar ele pegar essas entradas aqui, que é para a gente ver ele funcionar aí. Vamos ver, dar uma olhada. Ele pegar a segunda entrada, vale lembrar, né, que eu estou testando o robô. Ó, ele já está com a segunda entrada, não, está com a primeira entrada ainda, né? Estou testando esse robô, a primeira vez que eu testo ele na conta real. Testei ele já em vários replays aqui, vendo a funcionalidade dele. E nos testes ele estava funcionando maravilhosamente bem. Vamos na real agora, né? Ver a resposta que ele vai me dar. Então, ou seja, se ele me pegar aqui essa próxima entrada, esse próximo contrato aqui em cima, aí eu volto a gravar. Se ele for lá e me dar o take, eu volto a gravar também para mostrar o take. Senão o vídeo vai ficar muito grande. É um pouquinho de paciência aí. Olha aí, agora ele pegou a segunda entrada, ó. E já jogou o preço para cima. Vou até colocar uma linha aqui. E se ele for pegar a terceira entrada lá em cima e colocar o meu terceiro contrato, vocês vão ver, a gente, né, também eu também vou ver, né, se realmente ele vai mudar esse alvo aqui, se ele vai jogar para cima ou não. Quando eu estiver próximo disso acontecer, eu volto a gravar. A princípio, ele está indo a favor, né? Já me deu o alvo, ó. Ainda bem que eu não parei de gravar, né? R$ 890. Então, ou seja, né, aqui ele já me deu 10% de lucro, já descontando as taxas, né? Porque se foram uma entrada, duas entradas, três entradas, quatro entradas assertivas, isso quer dizer que ele já me deu 400 pontos. 400 pontos, uma entrada, duas, três com um contrato e a última entrada com dois contratos, né? Então, ou seja, ele já está bem próximo de bater a minha meta aí. Então, vou deixar ele trabalhando. Deixar ele trabalhando e se ele me der mais uma entrada, aí eu volto a gravar novamente, tá certo? Olha só, ele deveria fazer uma nova entrada aqui, ó. Ele deveria fazer uma nova entrada quando esse candle fechou desse jeito. E eu parei, antes, né, dele fazer a entrada, eu parei aqui o robô. Como que eu faço isso? É simples. É só eu fazer isso. Eu paro. Agora, por que que eu parei? É um pouco simples, né? Para quem aprender o que eu aprendi acaba sendo um pouco simples. Ah, Gelton, agora você está dizendo que você é o bam, bam, bam. Não, não é isso. É que eu estudei algumas coisas que me fazem acreditar que esse preço agora ele vai começar a subir, ó. Ou seja, né, eu já estaria já bem no negativo aí, né? E agora ele estaria me colocando de novo no positivo. Mas por que que eu fiz isso? Vou mostrar aqui a minha outra tela para tentar explicar um pouquinho sobre o Price Action. Eu vou colocá-la aqui para vocês verem. Então, olha só o que que acontece. É, o candle, o candle número 35, ele fechou aqui, ó, dentro desse fundo, ó. Teria me dado já o meu ganho aqui, ó. Mas por que que eu intervim? Porque ele poderia, esse candle aqui, ele poderia só vir até essa linha amarela aqui, ó, e voltar a subir e fazer isso. Ou seja, ele faria isso aqui, ó. Deixa eu limpar. Se o robô estivesse funcionando sozinho, ele já teria me dado esse alvo aí, né? Mas eu intervi, olha só o que que ele está fazendo. Ele está fazendo isso, né? Aí, ou seja, ele ficou aqui em cima. Então, ou seja, para ele fazer isso aqui agora, ó, é muito fácil, né? Então eu intervi. Mas por que que eu intervi? Porque ele só me falta uma entrada para o meu robô bater a meta, a qual já com certeza, já teria me dado essa meta aqui. Mas a gente só tem uma previsão,
do que o preço pode fazer através da leitura gráfica, né? Então, ou seja, da mesma forma que ele poderia ter vindo aqui parar nessa linha amarela e voltar a subir, ele poderia ter feito o que ele fez agora, principalmente por ele estar a favor da tendência. Então, ou seja, né, eu intervi e perdi a oportunidade dele já me dar aqui meus 100 pontos, ó. Aí eu tinha acabado de me dar o meu 100 pontos aqui agora nesse candle 38, ó. Mas enfim, né? Quando ele faz esse tipo de coisa, ele pode muito bem ir lá e acabar me devolvendo, né? Como falta só uma entrada, eu não quis arriscar. Mas a partir do momento em que, olha só, vamos voltar de novo, ó, o 30 minutos, só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir o gráfico de 30 minutos. Lembra que eu falei para vocês daquele alvo? Ó, eu não tirei minha linha, olha só onde ele parou. Olha só onde ele parou, justamente onde passa a minha linha amarela. Deixa eu ver aqui onde é que foi o fechamento dele. Abertura, fechamento 610. Ou seja, ó, ele fechou abaixo um pouquinho do 615, né? Visivelmente, né, olhando, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui aquele candle. Olhando para ele aqui, ele está fechando acima da linha, mas na verdade ele fechou abaixo ainda, 610, está abaixo do 615, né? Então, ou seja, né, olhando rapidamente, ele parece que tinha fechado acima. Então, eu fiquei preocupado por conta disso, porque daqui para ele voltar para cá é muito rápido, é muito rápido. Então, por esse motivo e por mais ainda, por eu já estar aí com 4-0 e eu preciso só de mais um para poder bater a minha meta, então eu parar o robô, né? Preferi parar o robô e esperar a melhor hora para que ele possa fazer isso. Ou seja, ó, já que ele está rompendo aqui, já que ele rompeu aqui no 30, essa mínima, então, ou seja, ele pode vir aqui ainda nessa linha amarela de baixo aqui, ó. Colocar agora o gráfico de 60 minutos. Ele pode ainda vir aqui embaixo, ó. Mas ele pode ainda, como ele ainda está trabalhando, ele pode só ficar batendo perna aqui assim, ó, e voltar ainda a fechar acima aqui, e depois, no candle número 2 de 60 minutos, ou seja, após as 10 horas da manhã, quando esse candle aqui fechar, ele jogar para cima. Então, né, vamos devagar. O robô eu estou só testando ele ainda, né? É a primeira vez que eu venho, ó, ele já poderia estar fazendo de novo essa entrada aqui lá, ó, né? Por que que eu estou com essa precaução? É justamente por isso, o preço está no alvo. Para ele voltar a subir aqui é muito rápido. Então eu só preciso de uma entrada, não precisa essa agonia. Eu já ganhei mais de 10%, né? Se for tirar aí o que eu já descontou aí de taxas, então, ou seja, 400 pontos dá, com 5 contratos. No caso, um, dois, três, com 100 dá 60 e dois com mais 100 dá 40. Então, ou seja, já deu R$ 100 de lucro, né? Já deu R$ 100 de lucro. Então, ou seja, eu poderia muito bem parar, mas como eu estou testando o robô, eu vou deixar ele estar trabalhando aqui. Olha, lá no robô, ó, ele poderia já estar fazendo de novo aqui, onde está esquendo 41 aqui de 1 minuto, ó. Ele já teria efetuado uma nova entrada, ó, da mesma forma que aconteceu aqui, ó. Ele poderia, né? Então, ou seja, estaria andando agora já no prejuízo aqui um pouco, mas como a tendência é notoriamente de baixa, né? Ó, notoriamente de baixa, ele pode mais uma vez fazer a mesma coisa que fez aqui, ó. Aí você se pergunta, olha só, ele desceu com tanta força, e agora ele está embaçando aqui por quê? Justamente por causa dessa linha amarela aqui, ó, que significa a taxa de suporte. Então, ou seja, aqui, ó, tem muita gente que já entrou vendida aqui, ó. Então, ou seja, esse povo que entrou vendido aqui, ó, para quem estuda também uma outra área aí que chama-se, conhecida por SMC, sabe que aqui, ó, tá o stop da galera que entrou vendido. E também tá o stop, de quem entrou comprado também, né? Quem entrou comprado aqui nessa linha amarela aqui, ó, tá passando sufoco. Agora que tá começando a clarear um pouco mais para ele, ó. Mas já passou esse drawdown aqui, ó. Vou tirar essa mãozinha aqui, ó. Ele andou negativo aqui, ó.
112 pontos, né? É um stop aceitável, obviamente, é um stop aceitável. Aí o que que acontece? Agora ele está induzindo as pessoas que compram no suporte a comprar aqui agora e pode muito bem jogar de novo esse preço para vir aqui, ó, nesse alvo aqui embaixo. Não é isso que o macro está dizendo, ó. O macro tem um alvo aqui ainda, ó. Ele ainda não fez esse pagamento aqui no candle de 60 minutos, ó. O candle de 60 minutos ainda está aberto, viu? E ele ainda está trabalhando. Ele pode sim ainda vir aqui buscar essa região, ó. Com certeza ele pode vir aqui buscar essa região. Ele vai lá? Ah, não sei, eu acredito que sim. Ele pode ir lá? Claro que pode. Ele vai lá? E são outros 500, né? O que vai dizer isso? Agora vai ser essas falhas micro aqui, ó. Essas falhas micro aqui, ela começou a acontecer aqui, ó. Começou a acontecer aqui. Olha só como é que ela já está fazendo aqui um topinho mais alto. Ele já está fechando dentro deles aqui, ó. Então, ou seja, né, ó, ele fechou abaixo ó, agora, ó, dessa linha amarela, e ele tá jogando para baixo, ó. Mas se ele fechar aqui acima desse candle aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Se ele fechar aqui acima dessa linha amarela aqui, ó, ele pode muito bem jogar para cima de novo. Então, ou seja, eu estaria colocando em risco aquilo que eu já ganhei lá. Eu vou esperar ter um pouquinho de paciência, ó, poderia ter me dado de novo a minha vitória aqui agora, ó. 100 pontos, tá vendo, ó? Meu alvo é de 100 pontos. Mais uma vez eu perdi a oportunidade. Né, se eu tivesse deixado o robô trabalhando sozinho, já teria batido a meta. Mais uma vez tive a chance, ó, não bati. Né? Por quê? Porque eu estou intervindo numa, como se diz, numa estratégia que é validada. É validada. A minha preocupação está só por causa desse alvo aqui que ele está dando. Mas enfim, né? Vou continuar gravando e quando eu achar que ele tem a oportunidade de me dar a minha, o meu game, o robô parar, então eu volto a gravar. Olha só, o que que o robô fez? Ele fez apenas uma entrada, ó, porque ele falta pouco para poder bater a meta. Só que aí o meu stop lá ficou muito grande, ó. Sem ele poder fazer a, como se diz, o preço médio, ó. Então eu vou ficar de olho nele aqui. Se eu achar que ele vai subir bastante aqui, então eu vou intervir, né? Porque eu já vacilei não deixando ele trabalhar. Aí agora ele tá dessa forma aí, né? Vamos aguardar. Vou deixar ele trabalhar, não vou parar a gravação não, tá? A não ser que ele demorar muito aí, aí eu volto, aí eu vejo o que que eu faço. Olha só, ele já não rompeu o fundo, ó. Isso já é um pouco preocupante. Ele já deveria, já que ele veio aqui e findou aqui, ó. Isso aqui para mim já é um problema, já é um pequeno de falha, ainda mais que ele não fez o preço médio. Então, eu vou ver se eu consigo arrastar aqui, vou ver se ele aceita, porque eu não sei se ele aceita. Vou deixar bem aqui, ó. Não aceitou, tá vendo? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, dar uma pausa no robô. Não, eu vou deixar ele ligado, porque vai que ele tá só bugado e ele faz aí a nova reentrada, né? Mas a princípio ele já está falhando aqui, ó. Isso já é um problema. Se ele fechar desse jeito aí, ele vai fechar desse jeito aí. Então eu já dou minha pausa aqui, ó. Excesso. Vamos ver se ele vai descer um pouquinho lá. Se ele descer um pouquinho, ó. Vamos ver. Se ele passar dali para baixo, aí eu deixo. Se não, eu já clico aqui, ó. Tô no X aqui, ó. Então, ou seja, ó, por pouca coisa, né? Eu deixei de já ter batido a minha meta. Mas, enfim, isso aí são decisões que a gente tem que tomar. Vai ter dia que vai dar certo isso, vai ter dia, igual hoje, né, que vai estar atrapalhando, mas faz parte do processo. Vamos observar se ele vai voltar a descer ali. Ele tem uma linha aqui, ó, ele tem um suporte aqui, ó. Aliás, ele tem uma resistência agora, né? Vamos ver lá. Se ele fechar acima dali, ó, aí eu saio na mão mesmo. Não vou arriscar o meu lucro agora. Vamos observar se ele vai voltar a descer, né? Lembrando, ó, ele desceu de novo um pouco. Mas ainda assim está acima desse outro candle ali, ó.
Observar se ele vai continuar, se não, não tem essa não, vou dar mole pro azar, não. Ó, tá querendo subir, se ele der uma estourada aí para cima, é ruim, né? Porque também esse horário vai ficando ruim, ó, já tá perto de abrir o mercado lá das 10 horas, né, que é o horário dos institucionais, ó. Eu não vou dar mole para ele aqui, não. Vou parar o robô, né? E vamos ver, deixar ele dar as 10 horas aqui, que o preço fica muito. Ó, perdi 9 10 reais, né? Tava com 890, ainda estou ganhando 10% do meu saldo. Ainda estou no lucro, obviamente, falta pouco para poder ganhar, né? Olha só. Começou a falhar, tá vendo? Ao invés dele romper o fundo, ele tá assim, mas ele também não rompeu o anterior, então ele tá brigando. Ele tá brigando aí. Então, depois das 10 horas, eu volto a gravar de novo. E a hora que vai começar o preço a andar melhor, tá certo? Dá um pouquinho de paciência aí. Eu ainda estou aprendendo a lidar com essas entradas de forma automática. Ah, perdi a chance de entrar aqui, né? Mas ele pode ainda subir, ó. E onde é que ele veio? Eu vou mostrar para vocês aqui, onde é que, para vocês verem o que que é o price action, né? Né? Olha só, não disse que ele poderia vir aqui ainda na linha amarela, ó. Olha aí onde ele está trabalhando. Deu alvo, então, ou seja, daqui para ele subir é bem rapidinho, né? É bem rapidinho. Mas, assim, de qualquer forma, eu liguei o robô para que ele pudesse fazer a entrada, ó. Porque ele pode ainda, antes dele voltar a subir mais, ele ainda pode ir lá embaixo, ó. Travou o meu. Ah, meu Deus do céu. Não consigo. No café frio, então, então, ou seja, né, ele já efetuou a entrada, ó. Ou seja, ele antes dele voltar a subir muito, ele ainda pode voltar lá embaixo. Então, por esse motivo, ele precisa subir um pouco, vir testar de novo, né? Ele vir testar de novo. Seria bom se ele pegasse esse outro alvo aqui para ver se ele ficava melhor colocado, né? Para quando ele descesse, ele puxasse o stop para cima, né? Olha lá o alvo, onde o alvo veio agora, ó, subiu, tá vendo? Então vamos deixar ele trabalhar. Por enquanto estou perdendo um pouco do que eu já havia ganho. Vamos deixar ele trabalhar. E agora ele pode descer aqui embaixo. Ele pode descer agora. Vim testar aqui essa máxima. Ó. Se ele vir testar aqui embaixo e fechar aqui em cima, então, ou seja, ele pode continuar subindo. Aí já pode ser um problema maior, né? Já pode ser um problema maior. Todavia, eu estou disposto a fazer isso, né? Por quê? Porque eu estou testando um robô. Ele vai ser bom? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, né? Mas aí ele vai ficar. Não, vai ter dia que ele vai perder. Possa ser que hoje seja o dia que ele vai perder? Ah, uma pena se ele perder hoje, né? Porque todos os dias ele estava dando vitória, mas faz parte do processo, né? Ele está fechando aqui acima. Se ele der esse alvo aqui e fechar acima, aí onde é que eu vou estar tendo que resolver? E aí, eu vou continuar na entrada? Não vou continuar na entrada? Vou deixar ele trabalhando? Não vou? O que que eu vou fazer? Cara, o correto é deixar o robô trabalhando. Igual eu deveria ter deixado lá atrás, ó. Eu deveria ter deixado ele estar trabalhando, né? Então, mas aí eu intervi de forma errada e ele foi lá, né, e deixou de me dar a vitória. Olha só como é que ele está descendo agora. Se ele fechar aqui assim, é bem complicado, ó. Bem complicado se ele fechar aqui acima. Ele tem que fechar acima, ele tem que fechar abaixo dessa linha branca aí. Aí eu fico mais tranquilo, ó. Vamos ver, faltam poucos segundos. Uhum. 3 segundos, 2.
Olha só, fechou bem em cima. Isso aqui é o chato do negócio, sabe? Como não tem como ó, pegou já mais um contrato, né? Ele tá com três contratos, né? Isso aí é bem complicado, sabe? Bem complicado mesmo. Mas eu vou deixar ele, seja stop, seja game, eu vou deixar ele estar trabalhando aqui, ó. O stop dele vai muito lá para cima, ó. Porque o stop também vai subindo, o stop mantém 500 pontos. Então, ou seja, ganhar um stop com um contrato de 500 pontos vale R$ 100. Já com cinco contratos já é outra coisa bem diferente, né? Ele quase me deu a vitória, vindo aqui embaixo, ó. E eu poderia ter cancelado aqui, mas vai ter dia que eu não vou estar em casa. Vai ter dia que eu não vou estar em casa. E aí? Eu vou aceitar? Não vou aceitar? Não, tenho que aceitar. Ou eu configuro ele assim, ou eu não configuro. Eu tenho que tomar uma decisão. E o robô, ele não tem sentimento, ele vai fazer a parte dele. Ele ainda está com força de baixa, né? Ele ainda está com força de baixa. Só porque um minuto aqui ele jogou o preço para cima, isso não quer dizer que ele vai subir, né? O 10 minutos lá, ele deu um candle meio que de indecisão, é o que a gente chama de doji, né? Mas, olha, bateu minha meta e o robô ainda continua ligado, né? R$ 916. É, Vou dar uma olhada aqui na configuração dele para eu ver, né, como é que está acontecendo agora, se ele vai continuar operando ou se não vai, e aí eu volto a gravar, só um instante. Então, eu parei o robô, mas eu vou deixar ele ligado aqui para ver o que está acontecendo, né? Na configuração tá de 500 pontos. Eu não sei se quando ele deu esse stop aqui, se ele perdeu um pouco, porque aqui eu não sei ver ainda, eu não sei ver, ó, ele fez mais uma entrada, eu não sei ver ainda se ele, eu não sei ver ainda se ele já me deu 500 pontos ou se não. Eu preciso aprender a mexer no MetaTrader 5, né? Sou acostumado a mexer mais no Profit. Travou o abençoado, ó. Mas eu tô olhando aqui no coisa. Ah, voltou. Ele não, ó, ele não plotou, né? Ele não lançou as ordens limites. Possa ser que esse seja o motivo, né? O fato dele faltar pouco para bater a meta, por causa desse stopzinho aqui, né? Deve ver quantos pontos ele tomou de stop aqui. 40 pontos. Vamos ver como é que ele vai estar trabalhando aí. E aí, vamos ver se ele vai parar ou não, né? Eu preciso deixar, né? Tecnicamente, eu já bati aí a meta, né? Tecnicamente, eu já bati a meta. Mas eu preciso ver se ele vai parar ou não quando ele atingir o alvo da meta, né? Para eu saber se ele atingiu o alvo da meta ou não, eu preciso ver se o robô ele vai parar. Então, eu tenho que arriscar. Mas se não, eu já fecharia ele aqui agora, eu já pararia, né? E, e já estava de bom tamanho, né? Quando eu ver o que que ele vai fazer aqui, aí eu volto a gravar. Enquanto isso, eu vou tomando meu cafezinho de novo aqui, que eu tô meio com fome. Então, ele travou, mas o preço já é para estar bem aqui embaixo já, ó. Ele já deve ter dado o meu alvo aqui, ó. Ele está travado, mas eu sei isso porque eu estou vendo no outro gráfico aqui. Ele já deu o alvo aqui, ó. Ele deve ter me tirado e por esse motivo ele está meio que travado aí. Olha lá. Ó, mas ele não desligou o robô, ó. Ele não desligou. Então, ou seja, né? é, a, a, a estratégia do robô está funcionando perfeitamente, né? Perfeitamente. Eu já estou mais do que no lucro, que não sei se ele vai fazer uma nova entrada.
Por mim, o robô ele já deveria ter parado agora, né? Vou ver depois nas configurações dele, ou até mesmo vou até mostrar para vocês aqui, ver se aparece aqui, para vocês verem quão complexo que é mexer com automação. Olha o tanto de linhas. São muitas linhas. Não sei se aparece para vocês aí, deixa eu dar uma olhada direito. Está mostrando. É isso mesmo. É a dinâmico do Jaqueta. Está mostrando ele, né? Não é fácil, eu tenho vários robôs aqui com que eu estou fazendo testes. Todos eles estão funcionando muito bem, mas esse aqui tá sendo o melhor deles. Depois vou voltar aqui de novo. Hum, Fechá-los aqui. Deixa eu fechá-los. Então, é, parou de compartilhar minha tela. Vou voltar aqui. Então, o que que acontece? É, eu vou ver, né, no caso, isso aí possa ser que seja alguma digitalização, né? Tá faltando alguma coisa, eu usar olha, ele fez uma nova entrada lá, tá vendo? Eu vou ficar de olho nele aqui. No minuto ele tá falhando. Posso ser que ele suba lá e eu não posso mais entregar o meu. Tecnicamente, já era para ele ter parado, né? Tanto que ele não está mais fazendo reentradas, né? Não tem mais aquelas linhazinhas verdinhas, como essa aqui, né? Ele possa ser que ele esteja entendendo o quê, né? Que ao alcançar esse lucro, ele pare de fazer o preço médio, né? Possa ser isso. Mas caso contrário, né? Tecnicamente, como eu disse, né? Tecnicamente ele já bateu a meta e falta só dar uma organizada nisso aí para eu ver a funcionalidade dele em 100%. À medida que eu for melhorando ele, eu for consertando ele, aí eu vou mostrando melhor como é que. Olha só o tanto que ele já subiu, já me deu um stopzinho aqui, né? Já era para ele ter feito uma nova entrada, ó. Tá travado de novo, ó. Entregou aí R$ 12, né? Então, à medida que eu for vendo ele trabalhando aí, eu vou fazer uns testes agora, né, na conta de treinamento. Não vou deixar ele trabalhar, obviamente. Fechar logo, né? Parar o robô, senão ele vai meter entrada mesmo. O robô não tem sentimento, né? Então, à medida que eu ver aqui ele trabalhando, aí eu vejo lá os tanto que entregou, né? Chegou a estar 900 e acho que 930 e pouco, parece. Eu devolvi uma boa quantia ainda. Mas, enfim. Tô feliz, né? Tô feliz que são detalhes mínimos agora para que ele venha estar funcionando 100%, tá certo? Um grande abraço, cuide-se bem, Deus te abençoe muito. Tamo junto aí até o fim.